Fala, meus queridos! Saudação de paz! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu estou bem, graças ao Eterno. Deus permite o sofrimento na vida daqueles em quem Ele confia. Foi com essa frase que eu comecei o primeiro vídeo desde que eu comecei a produzir conteúdo para as redes sociais. Eu gravei esse vídeo lá no meu Instagram, você pode conferir lá se quiser. Mas eu resolvi trazer essa reflexão para cá, porque aqui a gente pode conversar mais longamente. Até porque quando eu postei esse vídeo, muitas pessoas foram abençoadas e edificadas através da mensagem do vídeo. Mas houve também um questionamento. Pera lá, como assim? Deus confia no homem? Como Deus soberano, santo, maravilhoso e justo, perfeito, pode confiar em seres humanos falíveis, miseráveis, pecadores como nós? Permita-me explicar isso para você. Toda vez que Deus permite o sofrimento na vida de um servo seu, ele precisa, de certa forma, confiar nesse indivíduo, e eu lhe respondo por quê. Ao olhar para o homem e enviar para ele determinado tipo de provação, Deus precisa olhar para um indivíduo e ver em seu caráter características de alguém que não vai desfalecer, de modo que aquele sofrimento servirá para a glória de Deus, será um testemunho da providência, do cuidado de Deus na vida do homem. De modo que, se Deus permite certos tipos de provação e certas cargas de sofrimento a pessoas que não estão preparadas para tal, elas não suportarão esse processo e desfalecerão no meio do caminho. Vai sair desiludido, desacreditando da fé, desacreditando de Deus, desacreditando de tudo e de todos. Por isso, sim, é necessário que Deus tenha confiança no indivíduo para delegar a ele certos tipos de provação e certas cargas de sofrimento, pois Deus precisa saber que esse indivíduo suportará tal provação. Ora, é Paulo quem diz que Deus não nos prova além da nossa capacidade de suportar. Pelo contrário, junto com a aprovação, dá também o escape. E agora, aprofundando de forma mais teológica essa nossa reflexão, Deus, na sua presciência, olha no corredor da história e vê a minha vida, vê a sua vida. E Ele vê que nós, passando por determinadas situações, vamos chegar ao final daquele processo, vamos suportá-lo e tributar ao Senhor a glória que lhe é devida, pelo seu cuidado e providência. Basta você olhar para a Bíblia. Olhe para José. Você não vê nenhum outro homem na Bíblia passar pelo nível de provação e de tentação que José passou. Mas ele passa por isso porque Deus olhou e confiou nele, sabendo que ele seria capaz de passar por tudo aquilo e chegar do outro lado e tributar a Deus glória por isso. Olhe para Jó. Você não vê ninguém passando por níveis tão exacerbados de sofrimento como Jó na Bíblia. Mas Deus olhou para ele e viu nele características de alguém que suportaria tudo aquilo e chegaria ao final do processo. Olhe para Daniel, olhe para Jeremias, olhe para o próprio Cristo. E como filho de Deus, veio a esse mundo, foi em tudo tentado, como o escritor aos Hebreus diz, porém sem pecado. O que eu quero lhe dizer com isso? Talvez você caiu de paraquedas nesse vídeo. Aliás, eu não creio que você caiu de paraquedas, eu creio que Deus trouxe você até esse vídeo. E talvez você esteja questionando o Senhor. Olha só, eu faço tudo certo, eu não sei o que está acontecendo. Quanto mais eu amo ao Senhor, quanto mais eu me dedico na minha devoção, na minha busca pelo Senhor, parece que mais difíceis as coisas
se tornam para mim. Deixa eu lhe dizer algo. É justamente por isso, porque você ama o Senhor, que Ele confia em você ao ponto dele enviar certos tipos de sofrimento, certos tipos de provação. Porque Ele sabe que você suporta. Ele sabe que você não vai desfalecer, que você não vai abandonar a cruz, que você não vai desistir da fé. Pelo contrário, você chegará até o fim desse processo. Você chegará ao fim dessa provação e terá um testemunho para contar. Terá novas experiências com o Senhor, afinal de contas. Quando o Senhor permite provações, quando o Senhor nos conduz ao deserto, Ele quer se revelar a nós também, de uma forma que nós ainda não conhecemos. Veja bem, quando Jesus leva os discípulos para o meio da tempestade, o relato termina com os discípulos olhando para o outro e dizendo: quem é esse? Que até o mar e o vento obedecem. Ou seja, a partir dessa experiência, nós conhecemos um Jesus que nós ainda não conhecíamos. Porque toda vez que Deus nos conduz ao deserto, Ele quer se revelar a nós de uma forma que nós não conhecemos. E você chegará ao final desse deserto. Você não vai morrer nele, você vai chegar ao fim desse deserto com uma nova experiência com Deus, com um testemunho para contar. E o seu testemunho glorificará o nome de Deus. Portanto, não questione ao Senhor por causa do sofrimento que você tem vivenciado, por causa das situações difíceis que você tem experienciado. Deixa eu lhe trazer essa palavra de consolo. Você está passando por isso, porque Deus confia em você. E se Ele confia em você, você vai chegar ao final desse deserto. Você vai atravessar esse vale. Você vai chegar ao final dessa aprovação, com uma nova experiência com Deus e com um testemunho para contar, que glorificará o nome do Senhor. Bom, queridos, por hoje é isso. Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado, te edificado de alguma forma. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.